Olá, caríssimos alunos do cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através da Coordenadoria da Juventude. Sou o professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil, e vamos aqui para mais uma videoaula. Essa que é a aula de número 12. Nessa aula de número 12, faremos aqui uma revisão geral com base nas temáticas trabalhadas em videoaulas anteriores. Nas videoaulas anteriores, trabalhamos as duas primeiras grandes etapas da história do Brasil, o Brasil colonial e o Brasil império. Faremos, portanto, uma revisão geral dessas duas primeiras grandes etapas da história do Brasil, começando pelo Brasil colonial, entre os anos de 1500 a 1822, portanto, por mais de 3 séculos, o Brasil sofreu exploração colonial, dominação colonial portuguesa. Essa dominação colonial foi consequência da expansão marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI, as viagens portuguesas e posteriormente espanholas, viagens com destino às Índias para a prática do rentável comércio das especiarias. E essas viagens pelo Atlântico levou os portugueses chegarem ao Brasil 22 de abril de 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, que provocou esse primeiro encontro, esse choque de dois povos que tinham modos de vida totalmente diferentes. E a Carta de Pero Vaz de Caminha tornou-se o primeiro testemunho desse encontro de populações diferentes entre os dias 22 de abril ao dia 2 de maio, esse primeiro encontro que foi amistoso entre aqueles que faziam parte da esquadra de Cabral e as populações indígenas nativas do Brasil. Na época da chegada dos portugueses no Brasil, 1500, havia no Brasil aproximadamente 5 milhões de nativos, 5 milhões de índios distribuídos no extenso território brasileiro e dividido em várias etnias, em vários grupos. Dentre eles, os principais, aquele que nós mais lembramos, os tupis guaranis, que viviam no litoral, e os tapuias ou gês, que viviam no interior. As populações indígenas do Brasil, de um modo geral, viviam ainda num regime de comunismo primitivo, ou seja, não havia entre eles uma intensa desigualdade social. Praticavam a agricultura, mas recorriam principalmente para a obtenção de alimentos, a prática da caça, da pesca e da coleta. Essas eram as populações indígenas do Brasil que viviam aqui na época da chegada dos portugueses e que durante todo o período colonial e posteriormente essas populações indígenas iriam sofrer um desastroso decréscimo demográfico. Durante o período colonial, como consequência das doenças introduzidas pelos portugueses, da escravidão que as populações indígenas iriam sofrer e também das guerras. Assim, houve esse desastre demográfico dessas populações indígenas ao longo de todo o período colonial e mesmo também após a independência do Brasil. Na época da chegada dos portugueses, durante as 3 primeiras décadas após a chegada da esquadra de Cabral ao Brasil, o Brasil viveu seu primeiro ciclo econômico, o período pré-colonial, o ciclo do pau-brasil. O extrativismo dessa madeira existente em abundância ao longo do extenso
litoral brasileiro que vai de onde hoje é o Ceará até onde hoje é o Rio de Janeiro. Entre outras espécies da Mata Atlântica, a forte presença dessa árvore pau-brasil, onde os portugueses extraíam a madeira com o uso do trabalho indígena através do escambo. Essa madeira era destinada principalmente para a produção de um corante destinado ao tingimento de tecido. Durante esse período, nenhum núcleo colonial português foi fundado no Brasil. Apenas foi construída feitorias, locais destinados a armazenar madeira até a chegada dos navios. E durante esse período foi enviado para cá também expedições guarda-costas com a intenção de expulsar possíveis corsários franceses de nosso território. A partir de 1530, enfim, o início efetivo da colonização com o envio da primeira expedição colonizadora para o Brasil, comandada por Martim Afonso de Souza, que vinha com a intenção de ocupar o território, defender diante da forte presença de estrangeiros no Brasil durante o período pré-colonial, principalmente francês. A ideia era colonizar para não perder e também o interesse de procurar riquezas minerais no Brasil. Contudo, nesse primeiro momento, fazia-se necessário implantar o empreendimento agrícola em território brasileiro. E assim, o envio da primeira expedição colonizadora, a fundação da primeira Vila São Vicente e a divisão, nesse primeiro momento, do Brasil em 15 longas extensões de terras, as famosas capitanias hereditárias, onde a coroa portuguesa entregava a particulares o projeto colonizador. Diante do fracasso inicial dessas capitanias, o governo então resolveu, no ano de 1548, criar o Governo Geral no Brasil com a intenção de centralizar a administração. Essas são as primeiras ações políticas administrativas desenvolvidas pelos portugueses no Brasil. E assim iniciaria o primeiro grande ciclo econômico da história do Brasil. Depois do pequeno ciclo do pau-brasil, o ciclo açucareiro, a implantação aqui no Brasil desse empreendimento agrícola, a cana-de-açúcar, um produto de origem asiática e que se adaptaria bem ao clima tropical, a experiência que os portugueses tinham no seu cultivo e o grande valor no mercado europeu levou os portugueses a iniciar de fato a colonização e esse empreendimento agrícola. E assim, século XVI, surgiram ao longo dos territórios próximos ao litoral brasileiro aproximadamente 120 unidades como essas, os engenhos. E assim, a base da nossa colonização inicial foi formada a partir do tripé: o latifúndio, a grande propriedades sesmarias doadas pelos capitães donatários, esses capitães donatários que receberam da coroa portuguesa, através do foral e da carta de doação, essas extensas terras que lhe davam a eles o direito de doar sesmarias para quaisquer nobres que quisessem assim assumir esse empreendimento no Brasil. O latifúndio, a monocultura de exportação da cana-de-açúcar e a mão de obra escrava. Isso mesmo, a mão de obra era escrava. A princípio, a utilização da mão de obra indígena, mas com o tempo resolveram gradualmente optar pela mão de obra escrava de origem africana, pelo rentável comércio do tráfico de escravos que geravam altos impostos e lucros para a metrópole. Durante o período colonial, durante o final do século XVI e início do século XVII, o Brasil sofreu a invasão holandesa entre os anos de 1630 a 1654, durante a chamada União Ibérica. Os holandeses que mantinham negócios no Brasil no início da colonização, financiando engenhos,
comprando açúcar, refinando e redistribuindo comercialmente na Europa. Durante a União Ibérica, quando a Espanha passou a dominar o reino português, os espanhóis embargaram os holandeses em virtude de vivenciarem conflitos. Os espanhóis embargaram os holandeses e os holandeses, então, diante do embargo, do impedimento de continuarem com seus negócios nas colônias portuguesas, os holandeses resolveram invadir e durante 24 anos dominaram uma parte do território do Nordeste brasileiro, a zona da Mata Nordestina, sendo Pernambuco o início da invasão e Recife foi escolhida para ser a capital desse território esse que os holandeses chamavam de Nova Holanda, nomeando Maurício de Nassau, que urbanizou e construiu Recife como cidade. Nassau, governador holandês no Brasil durante esse período. Os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654. E assim, durante os séculos 16 e 17, houve aí um processo de avanço da colonização portuguesa no Brasil, não apenas com a extração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar, mas também a introdução da pecuária com o objetivo de produção de couro, carne e leite e outras atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas ao longo do território brasileiro, na Amazônia, com a extração das drogas do sertão amazônico. Essas atividades, a partir também das bandeiras dessas expedições que adentravam ao sertão, apresando índios e vendendo como escravos, bem como a procura de riquezas minerais, as bandeiras dessas expedições, somada a essas atividades econômicas, levaram um processo de expansão territorial no Brasil, iniciadas principalmente essa expansão iniciada durante a União Ibérica e intensificou pós-União Ibérica, havendo assim um processo de interiorização do território brasileiro. Essas expedições desbravadoras acabaram por encontrar no Brasil, no final do século XVII, ouro. Não somente ouro, mas também diamantes. E assim, século XVIII, o Brasil viveu o ciclo da mineração. Século XVIII, o século do ouro e dos diamantes. Foram eles os bandeirantes paulistas que encontraram as primeiras jazidas. E o território aurífero era justamente o território onde hoje corresponde aos atuais estados de Minas Gerais, sul da Bahia, Goiás e Mato Grosso. Essa era a região aurífera. E o ciclo minerador trouxe muitas consequências para o Brasil. O deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, uma expansão intensa da colonização e mudanças também na sociedade com o aparecimento de vários elementos sociais que desenvolviam atividades ligadas de forma direta ou indireta à atividade da mineração. O comércio interno foi intensificado, onde regiões não auríferas passaram a abastecer a região aurífera. E assim, ao longo de um século, foram extraídos do Brasil aproximadamente 150 toneladas de ouro. E durante esse período, a coroa portuguesa desenvolveu aqui vários mecanismos de controle fiscal com a intenção de cobrar a parte do rei, os impostos. Não somente a quinta parte, que era o imposto principal, 20%, mas outros impostos foram sendo criados e estratégias com intenções de evitar o contrabando. Os diamantes também foram encontrados no Brasil, na região onde hoje é a atual cidade de Diamantina. E assim, a mineração trouxe tantas mudanças para o Brasil, inclusive a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Dentre outras mudanças, o centro econômico foi paulatinamente sendo transferido do Nordeste para o Sudeste. E uma sociedade que tornou-se mais heterogênea e com maior possibilidade de ascensão social.
Também durante o período colonial, o Brasil viveu revoltas coloniais. As revoltas que ocorriam por algum motivo ligado à forte opressão fiscal, colonial e monopolista metropolitana na colônia. Distribuímos as revoltas em duas categorias: as revoltas nativistas, aquelas que contestavam aspectos da política metropolitana, porém sem desejos separatistas, sem objetivos de independência. Podemos citar a revolta de Beckman no Maranhão, a Guerra dos Mascates e revolta de Vila Rica. São manifestações nativistas. Esses movimentos aconteceram por questões locais ligadas à questão da miséria, da opressão fiscal, disputas coloniais, e também nós temos as primeiras revoltas separatistas. Século XVIII, final do século XVIII, segunda metade do século XVIII e início do século XIX, influenciado pelo iluminismo europeu, pela filosofia que saía em defesa da liberdade, igualdade e fraternidade. Os ventos do iluminismo chegavam ao Brasil, trazido principalmente pelos estudantes brasileiros que estudavam na Europa, e fez com que aqui surgissem as primeiras manifestações que buscavam rompimento com a metrópole. Podemos citar a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana, 1798, a Mineira, um movimento elitista, e a Conjuração Baiana, um movimento mais popular, formado por pobres, escravos, soldados, alfaiates. Portanto, esse movimento também é chamado de Revolta dos Alfaiates. Esses dois primeiros movimentos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, ficaram apenas na fase conspiratória. Somente a Revolução Pernambucana de 1817 ultrapassou essa fase e chegou a implantar uma república que durou 2 meses no Brasil. Assim, esses movimentos eram republicanos. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana ficou só na fase de preparação. Delações levaram à reação imediata das autoridades, que levou a prisões dos seus líderes e execuções. Na Inconfidência Mineira, lembramos da figura de Tiradentes, o único executado. A Revolução Pernambucana chegou a implantar um governo que durou 2 meses, mas a reação da coroa foi impiedosa e houve a execução de mais de 10 que foram executados, participantes da Revolução Pernambucana de 1817. Todos esses movimentos sofreram forte influência do contexto internacional, do movimento iluminista e de outros movimentos influenciados pelo iluminismo, como Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos. E assim, vamos aqui tratar como se deu o processo de independência do Brasil. O processo de independência do Brasil ocorreu a partir da chegada da coroa portuguesa, da transferência da coroa portuguesa para o Brasil. Fugindo de guerras napoleônicas na Europa, escoltado pela marinha inglesa, interessada em manter seus negócios no Brasil, a coroa portuguesa, na época governada pelo então príncipe regente Dom João, já que a sua mãe, a rainha Maria I, estava afastada, considerada louca, a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Quando eu digo corte, eu não me refiro apenas à família real, mas todos aqueles que se agregavam em torno da família real e recebiam algum tipo de benefício do Estado português. Era a nobreza. Assim, foram aproximadamente 15 mil pessoas. Essa transferência da corte portuguesa iria contribuir para iniciar o processo de independência do Brasil, que veio a ocasionar um momento da história do Brasil que nós chamamos de período joanino no Brasil, de 1808 a 1821, onde o Rio de Janeiro tornou-se a capital de todo o reino português. E durante esse período joanino, Dom João criou toda uma infraestrutura no Brasil.
a abertura dos portos no ano de 1808, que iria se configurar o fim do pacto colonial e o primeiro grande passo para a autonomia econômica brasileira. A abertura dos portos, o Tratado de 1810, que dava prioridades alfandegárias aos produtos ingleses no Brasil, pagando uma taxa de apenas 15% de seus produtos ao adentrarem ao Brasil, e outras reformas que foram implementadas no Brasil, com a criação de ministérios e toda uma infraestrutura no Rio de Janeiro, ofertando também aos membros da corte o Teatro Real, ofertando o Jardim Botânico e o Museu Real, e o incentivo à prática no Brasil, ou seja, para que houvesse a promoção de entretenimento para os membros da corte instalados no Brasil, configurando esse período joanino. Em 1815, Dom João transforma o Brasil de fato e por lei no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, elevando esse território de fato à categoria de reino. E somente em 1821 a corte regressa para Portugal, pressionados pela burguesia liberal portuguesa, que havia assumido o controle político naquele país através da Revolução Liberal de 1820, a burguesia portuguesa, interessada em retornar seus lucros e seus monopólios com o Brasil, para que houvesse o retorno do pacto colonial e a recolonização ao Brasil, essa burguesia portuguesa, com o fim da era napoleônica, a Napoleão já não era mais uma ameaça na Europa, e a burguesia liberal assume o controle político de Portugal e pressiona a volta da corte. Caso contrário, Dom João perderia o trono. Dom João, que naquele momento já era rei, Dom João VI, devido ao falecimento de sua mãe em território brasileiro no ano de 1816. Assim, a corte regressa para o Brasil. Dom João volta, mas mantém seu filho no Brasil como príncipe regente, com a intenção de, caso a independência do Brasil fosse inevitável, Dom João, temendo que isso pudesse ocorrer, preferiu deixar seu filho aqui, o príncipe Dom Pedro, como regente, para que esse pudesse conduzir o processo e manter os Braganças controlando esse rico território, o Brasil. E assim, diante dos vários acontecimentos, de um lado, as pressões das cortes de Lisboa, do parlamento, em fazer com que Dom Pedro regresse ao Brasil com intenções de recolonizar o Brasil, Dom Pedro prefere permanecer e, com apoio das elites portuguesas residentes no Brasil e elites brasileiras, Dom Pedro acaba por romper de vez com a corte no dia 7 de setembro de 1822, configurando assim a independência do Brasil, comandada por um príncipe português, que tornou-se imperador no Brasil, dando início o período do Império, que vai de 1822 a 1889. E assim o Brasil vivencia 67 anos de monarquia. Essa monarquia é dividida em 3 fases. Primeiro, reinado, 1822 a 1831, governo de Dom Pedro I. O período regencial, esse período agitado após a renúncia de Dom Pedro, enquanto Dom Pedro II, ainda criança, menor, portanto, diante da menoridade do Dom Pedro II, o Brasil foi governado por regentes eleitos pelo parlamento, até a maioridade de Dom Pedro II ter sido aprovada em 1840, iniciando o mais longo governo da história do Brasil, 49 anos, o segundo reinado. Vamos aqui elencar os principais fatos desses 3 períodos. A princípio, a independência do Brasil, que resultou com a continuidade do latifúndio, da monocultura, da agroexportação, da escravidão. Portanto, estruturas sociais e econômicas foram mantidas no Brasil, e o difícil reconhecimento interno da independência,
Logo após Dom Pedro I ter proclamado a independência, 7 de setembro de 1822, autoridades portuguesas insistiam em continuar dominando territórios no norte e nordeste do Brasil. As províncias do Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Bahia continuaram controladas por autoridades militares portuguesas, com intenções de manter essas regiões fiéis a Portugal. Ocorreram lutas, e a primeira grande luta foi em solo piauiense, a Batalha do Genipapo. Ocorreram lutas nessa região. Dom Pedro enviou para essa região norte e nordeste tropas com apoio financeiro e militar inglês, com a intenção de expulsar essas autoridades portuguesas fiéis a Portugal e assim consolidar a independência interna que foi alcançada no final de 1823. E o reconhecimento externo se deu em 1825, quando Portugal reconhece a sua derrota. Contudo, o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal no valor de 2 milhões de libras para que Portugal reconhecesse a nossa independência. Esse acordo foi intermediado pela Inglaterra, é o Tratado de Paz e Amizade. A primeira nação estrangeira a reconhecer a nossa independência, ainda no ano de 1824, foi os Estados Unidos da América. E assim veio a nossa primeira Constituição, outorgada e imposta pelo imperador Dom Pedro I. A Assembleia, que até então elaborava a Constituição, acabou sendo fechada. O imperador temia que a Assembleia pudesse elaborar uma Constituição impondo restrições políticas ao imperador. E Dom Pedro preferiu fechar a Assembleia, o fato que é lembrado como Noite da Agonia, 12 de novembro de 1823, e Dom Pedro convoca um conselho de 10 membros para elaborar a primeira Constituição do Brasil. E a Constituição trazia, dentro de suas características, o aumento excessivo da autoridade do imperador Dom Pedro I, onde o mesmo exercia um poder criado para dar a ele a proeminência sobre os demais poderes, o poder moderador exercido pelo imperador e pelos ministros, onde o imperador poderia intervir no poder legislativo, fechando e abrindo, indicava os ministros, indicava os presidentes das províncias e também nomeava os juízes no poder judiciário. No Brasil, havia eleições apenas para a Câmara dos Deputados a cada 4 anos e para o Senado, quando um senador morresse, aquela vaga haveria eleição na província a qual o senador pertencia. Lembrando que naquela oportunidade as eleições eram censitárias, ou seja, o principal critério a definir o eleitorado era um rendimento mínimo a ser comprovado pelo eleitor, de 100 mil réis, para ser eleitor de primeiro grau, para escolher os eleitores de segundo grau, e os eleitores de segundo grau escolherem os deputados e senadores durante o processo eleitoral. O voto assim era censitário e indireto. Por quê? Os eleitores de primeiro grau escolhiam os eleitores de segundo grau e estes iriam votar diretamente nos candidatos. A nossa primeira Constituição, a que mais tempo durou no Brasil, foi outorgada em março de 1824. E a primeira reação a esse excesso de autoritarismo que Dom Pedro I implantou no Brasil foi em Pernambuco, no Nordeste, a Confederação do Equador, um movimento de cunho republicano, liberal, com a intensa participação também de intelectuais nesse movimento, influenciado por movimentos externos. A Confederação do Equador, movimento iniciado em Pernambuco, e houve adesões em províncias vizinhas. Fundaram uma república que durou apenas 2 meses no Nordeste. Muitos daqueles que participaram desse movimento haviam participado também do movimento de 1817. O movimento foi duramente reprimido pelas autoridades do Império, portanto, por ordens do imperador Dom Pedro I, em que houve execuções de seus líderes. O governo de Dom Pedro foi marcado por crises econômicas, aumento o início e o aumento dessa dívida externa, dessa forte dependência econômica, o aumento de preços, a crise política que se instalava no Brasil, os intensos conflitos entre os partidários de Dom Pedro I e os opositores. Tudo isso levou o imperador a
renunciar ao trono no dia 7 de abril de 1871 em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos incompleto. E a Constituição definia que, nesses casos, o Brasil seria governado por regências eleitas pelo parlamento, dando início, assim, o período regencial, o período de grande crise institucional no Brasil. Enquanto o imperador era menor de idade, aguardando a chegada de sua maioridade, o Brasil era sacudido por disputas entre as agremiações políticas que se formaram nesse período, que culminaram muitas vezes em revoltas. A miséria e o latifúndio também foram elementos causadores dessas revoltas que se espalharam pelo intenso território brasileiro, de norte a sul, como a cabanagem no Pará e a balaiada no Maranhão, movimentos de características populares, a sabinada na Bahia e a revolta dos malês sendo uma revolta de escravos contra a condição de escravidão, a sabinada, um movimento de classe média contra a lei de recrutamento obrigatório, e lá no Rio Grande do Sul, a mais longa guerra civil que o Brasil vivenciou foi a Guerra dos Farrapos. Foram 10 anos de conflito, guerras causadas principalmente pelos altos impostos que recaíam sobre o charque gaúcho. Esses movimentos, eles aconteceram durante o período regencial, e alguns deles, dois, a Balaiada e a Guerra dos Farrapos, só foram resolvidos lá no início do segundo reinado. Dom Pedro II, que assumiu o trono aos 15 anos incompleto, devido à aprovação de uma lei, a lei dos liberais, a lei da maioridade, a lei feita a partir de um acordo entre os liberais e Dom Pedro II, em que o Dom Pedro II iria retribuir os liberais com a nomeação do primeiro ministério, formado apenas de políticos desse partido. Esse movimento ficou conhecido como golpe da maioridade ou golpe dos liberais. E assim começou o mais longo governo da história do Brasil, o longo segundo reinado. Anos de estabilidade essa alcançada principalmente porque Dom Pedro II criou estratégias políticas no sentido de agradar as principais forças políticas do Brasil nesse período, os partidos liberal e conservador. Dom Pedro cria o parlamentarismo às avessas porque era o contrário do inglês. Lá na Inglaterra, o primeiro-ministro era eleito pelo parlamento a cada 4 anos. O rei reinava, mas não governava. O primeiro-ministro governa o país, o rei é apenas chefe de Estado. No Brasil, Dom Pedro II criou o parlamentarismo às avessas, em que o primeiro-ministro ou o presidente do Conselho de Ministros era indicado pelo próprio imperador, sem um mandato certo, sem um tempo estipulado. Ficava no poder até enquanto fosse do agrado do imperador. E assim, com esse modelo, Dom Pedro II alternava as duas principais forças políticas do Brasil, Partido Liberal e Partido Conservador. Foi durante o segundo reinado que o Brasil teve também um crescimento econômico, principalmente com a ascensão de um produto que tornou-se o carro-chefe da nossa economia, o café. O café tornou-se o principal produto de exportação. No final do século XIX, o café correspondia a mais de 60% das exportações. Dentre outros produtos também que aconteceram nesse período em ascensão, como o cacau e a borracha. O Brasil também viveu um surto industrial nesse período. O café trouxe profundas mudanças para o Brasil, com o aparecimento dos barões do café, atividades urbanas mais intensas. E houve um pequeno surto industrial nesse período, um surto industrial favorecido pelo fim do tráfico, que liberou capitais para investimento nessa atividade, além da tarifa aos brancos, que desenvolveu uma política protecionista, criando novas tarifas alfandegárias para o Brasil, elevando as taxas e dificultando as importações, favorecendo uma pequena atividade industrial no Brasil durante 2 décadas, período esse que ficou conhecido como Era Mauá, devido ao seu principal empreendedor, Barão de Mauá. Foi durante o segundo reinado que ocorreu o processo de abolição da escravidão no Brasil.
pressionados pelo capitalismo inglês e pela força do movimento abolicionista no Brasil, o imperador, o governo brasileiro, o império, paulatinamente, gradualmente, foi criando leis no sentido de abolir gradualmente a escravidão. A primeira lei foi a Lei Feijó, de 1871, uma lei apenas para satisfazer a Inglaterra. A lei existia, mas não era fiscalizada, não havia a pressão para o cumprimento da lei. Como eles bem diziam, a lei para inglês ver. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que aboliu o tráfico, a Lei do Ventre Livre, que tornava livres os escravos nascidos a partir dessa data, a Lei dos Sexagenários, que tornava livre os escravos que chegavam à idade dos 60 anos. Essas leis pouco favoreciam os escravos. Enfim, a Lei Áurea, 1888, 13 de maio, assinada pela princesa Isabel, que até então estava no posto de monarca em virtude de uma viagem de Dom Pedro II à Europa. E assim, a Lei Áurea aboliu a escravidão. Contudo, não houve indenização nem para os ex-proprietários de escravos e nem para os escravos. Não foi oportunizada aos escravos a possibilidade de poder essa classe ser inserido no processo produtivo no Brasil. Sem indenizações, os ex-escravos acabaram por ficar na marginalidade. A Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, podemos dizer que foi o maior conflito externo que o Brasil enfrentou durante o período do Império. O Brasil, que se envolveu em conflitos na região platina, compostas pelos rios Paraguai, o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio da Prata, rios navegáveis que banhavam o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Esses países interessados na livre navegação, principalmente o Paraguai, que não tinha saída para o mar, levou a tornar essa região palco de conflitos. Houve a Guerra da Cisplatina lá no primeiro reinado, Brasil e Argentina disputando o território do Uruguai, que acabou com a independência do Uruguai, resultou a Guerra do Paraguai, o maior conflito, uma guerra que uniu Brasil, Uruguai e Argentina contra o imperialismo desenvolvido pelo presidente do Paraguai, Solano Lopes, uma guerra financiada pela Inglaterra que acabou por resultar num desastre para o Paraguai. Desastre demográfico de 800 mil, ao final da guerra sobrou apenas 194 mil habitantes, de 800 mil habitantes, e um desastre também estrutural para aquele país que ficou arrasado economicamente. Um país que até então era uma referência e tinha uma certa independência econômica externa, principalmente em relação à Inglaterra. Os ingleses ajudaram a destruir o Paraguai, financiando a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina. E o fim da guerra trouxe mudanças e efeitos para o Brasil. Crise na monarquia e a queda da monarquia. Monarquia que até então era sustentada ideologicamente e religiosamente pela Igreja Católica, através do padroado, militarmente pelo exército, principal força militar, e politicamente pela velha aristocracia rural. Essas três bases acabaram deixando de existir por questões. A questão religiosa, que envolveu também a maçonaria, Estado, Igreja e maçonaria. Dom Pedro II autorizou a prisão de bispos brasileiros que, por ordens do Vaticano, haviam expulsado de suas dioceses padres ligados à maçonaria. Prisões de religiosos levou a afastar a Igreja de sustentação da monarquia. Questões militares, quando Dom Pedro II autorizou a prisões de militares que voltaram da guerra, republicanos e abolicionistas, e política, quando Dom Pedro aboliu a escravidão, afastou a sua base de sustentação política, a velha aristocracia rural, ligada aos partidos liberais e conservadores, e assim culminou no dia 15 de novembro de 1889, diante do desgaste da monarquia, a proclamação da República, que foi mais um golpe militar. A ausência de participação popular, um movimento liderado pelo exército e com apoio dos grandes barões do café, que desejavam ascender ao plano político no Brasil, culminando com o fim da monarquia e iniciando a República. Nós iremos trabalhar todo o período republicano no retorno
de nossas próximas aulas. Um abraço a todos e até as nossas próximas videoaulas.